A nossa apresentação é sobre válvulas redutoras de pressão e acumuladores de pressão. Os alunos são Ana Beatriz, Gabriel Girardi, Kelly Saori e William. Válvulas redutoras de pressão. A principal função dessas válvulas é controlar a pressão de um fluido ou de um gás, para que essa pressão esteja dentro de um valor desejado. Então, ela combina o fluxo de entrada com a demanda de saída. E essa pressão que está saindo da válvula, ela tem que ser sempre constante. Algumas coisas são extremamente importantes para o funcionamento dessa válvula. A primeira é que a pressão não varie e que o fluxo que atravessa a válvula ele sempre seja estável e que a pressão não sofra oscilações. Agora vamos falar no que consiste uma válvula redutora de pressão. Ela é feita por basicamente 3 elementos: o inibidor, a carga e o elemento de medição. O inibidor é a parte da válvula que fornece uma restrição ao fluxo. O segundo elemento é a carga. A carga é um componente que aplica uma força contrária ao elemento de restrição. Essa carga pode ser um atuador de pistão, uma mola ou um diafragma. E por fim, temos o elemento de medição. Qual é sua função? Sua função é determinar quando o fluxo de saída é igual à pressão que é necessária. Em sistemas mais simples, a carga em si é usada como o elemento de medição. Já em sistemas mais complexos, se usa um medidor de fluxo que é ligado ao atuador do inibidor. Então, como funciona uma válvula redutora de pressão? As válvulas, elas reduzem a quantidade do fluido ou gás que passa pelo tubo. Os fluidos que estão sendo forçados através dos tubos em alta pressão, eles vão ser desacelerados após a válvula. Então, quando o líquido entra com uma pressão mais alta do que é desejada, o mecanismo da carga interno contraria essa pressão. Por sua vez, ativa o inibidor para aceitar o fluxo de saída. Aqui está um esquema que mostra a válvula redutora de pressão. Como vimos ali, em cima está o ajuste de pressão, onde a gente vai ajustar o quanto de pressão que a gente quer que vai passar pelaquela válvula. Temos a mola de controle, o diafragma e os demais mecanismos de funcionamento dela. E por fim, gostaríamos de mostrar um circuito que utiliza essa válvula. Acumuladores. Os acumuladores armazenam pressão hidráulica, e essa pressão é a energia potencial, uma vez que ela pode ser transformada em trabalho. Existem 3 tipos de acumuladores: os carregados por peso, os carregados por mola e os hidropneumáticos. Os acumuladores carregados por peso aplicam uma força ao líquido por meio de uma carga com grandes pesos. Como eles não se alteram, eles são caracterizados pela pressão que é constante durante todo o curso do pistão de sistemas hidráulicos. Os acumuladores carregados por peso geralmente devem ser montados na vertical. Os acumuladores carregados à mola consistem em uma carcaça de cilindro, um pistão móvel e a mola. A mola aplica força ao pistão, o que resulta na pressão do líquido. Conforme o líquido é bombeado para dentro do acumulador carregado por mola, a pressão no reservatório é determinada pela taxa de compressão da mola. Em alguns acumuladores desse tipo, a pressão da mola pode ser ajustada por meio de um parafuso de regulagem, trabalhando assim com a pressão variável. Os acumuladores carregados por mola são mais flexíveis do que o tipo carregado por peso. Eles são menores e podem ser montados em qualquer posição.
Acumuladores hidropneumáticos. É o tipo mais comum de acumulador usado na hidráulica industrial. É o tipo de acumulador que aplica uma força do líquido usando um gás comprimido, que age como mola, trabalhando também com uma pressão variável. Os acumuladores estão divididos em 3 tipos. O nome de cada um indica a forma de separação do líquido do gás. Acumulador tipo pistão. Consiste de carcaça e pistão móvel. Em um acumulador hidráulico de pistão, ele é montado no interior da unidade do topo do cilindro que contém o gás. E o gás que ocupa o volume acima do pistão fica comprimido, conforme o líquido é inserido com força na carcaça. Quando fica cheio, a pressão do gás se iguala à do sistema. Funcionamento. À medida que o gás é forçado para dentro do cilindro, o pistão move-se para manter a pressão. E quando a pressão atinge seu ponto máximo, o pistão é aberto para libertar o gás e ele permite que o fluido hidráulico escape para dentro. Esse tipo de acumulador hidráulico é frequentemente utilizado em grande escala de dispositivos, tais como equipamentos pesados. O acumulador do tipo diafragma possui forma esférica, a qual é dividida por 2 hemisférios separados por uma membrana de elastômero em forma de diafragma. A membrana separa o gás do líquido e trabalha com pressão variada. A sua instalação pode ser rosqueada ou soldada. Embora existam diferentes formas de instalação, a mais recomendada é a vertical, por sua maior estabilidade e diminuição dos riscos de sujeira. Para que este acumulador apresente condições decentes, é necessário que o mesmo seja fabricado com as melhores matérias-primas. O acumulador de bexiga consiste em uma borracha que se comporta feito uma bexiga envolvida por um cilindro metálico. Quando a bexiga é preenchida com gás comprimido, uma válvula no assento do orifício de saída se fecha, evitando que a mesma seja expelida para o interior do sistema. Dessa forma, semelhante ao acumulador do tipo diafragma, ele utiliza a compressividade de um gás para armazenar os líquidos, sendo composta de 2 partes, uma gás e outra líquida. Este pode ser fixado em diferentes posições desde que haja auxílio de uma abraçadeira para acumuladores. Os acumuladores possuem enorme importância para processos como estabilização e armazenamento de pressão, desenvolvimento de fluxo, absorção de choque, absorver a pressão. Eles agem também como medida de segurança para a estabilização da pressão do sistema ou a movimentação de atuadores.